Isaías 49 é a palavra que o Senhor nos deu para essa madrugada. Isaías 49, versículo 1 em diante. Ouve-me, ilhas, escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe. Fez menção do meu nome e fez a minha boca como uma espada aguda. Com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como flecha limpa e me escondeu na sua aljava. E me disse: Tu és meu servo, e Israel, aquele por quem eu hei de ser glorificado. Aleluia! O profeta Isaías, o profeta messiânico, em praticamente 90% do seu livro, podemos dizer assim, ele vem profetizando acerca do Messias, ao qual ele mesmo vai relatar em Isaías 7,14. Nação de Israel, eis que vos darei um sinal. Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e o chamarão por nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. A Bíblia vai relatar acerca desse profeta, a qual o seu livro tem 66, se eu não estiver enganado, 66 capítulos. E ali ele vem transcorrendo, falando sempre do Messias, falando de seu chamado. A Bíblia fala que ele começa relatando sobre o teu chamado. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele tem uma visão do trono de Deus. E assim é o processo do chamado de Isaías. Isaías foi chamado com um propósito, o quê? Largar de fazer a tua vontade para fazer a vontade daquele que o enviou. Agora Isaías vem profetizando sobre Jesus, o Messias, o Cristo, o escolhido de Deus. Mas quando lemos Isaías 49, Isaías está falando a seguinte coisa: Ouve-me, ilhas e povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre da minha mãe e fez menção do meu nome. Ele aqui já está apontando essa palavra, no versículo 1, ele já está apontando para Jesus, porque ele fala assim, ó, Jesus, ele foi chamado desde o ventre. Do ventre de quem? Ventre de Maria. E quando a Bíblia fala, ouve-me, povos de longe, o Senhor me chamou desde o ventre. Fez menção do meu nome. Jesus já tinha um chamado. Eu falo Jesus homem quando vi a terra, desde que ele estava no ventre de Maria. Sendo que a Bíblia toda vai apontar para esse fato. Qual o fato? O fato do nascimento do Messias. O maior acontecimento da Bíblia não é a volta de Jesus. O maior acontecimento da Bíblia não é a vinda do Espírito Santo. O maior acontecimento da Bíblia não é o arrebatamento. O maior acontecimento da Bíblia é o nascimento de Jesus. Porque a Bíblia toda aponta para que nasceria um Salvador que viria de Israel, mais precisamente da tribo de Judá, mais precisamente da terra de Belém. O maior acontecimento da terra já houve, que foi o nascimento do Senhor Jesus. Mas quando Isaías está falando aqui, você pode prestar atenção no versículo 2, que ele fala assim, ó, e fez a minha boca como a espada aguda, e me escondeu com a sombra da tua mão, e me fez como uma flecha polida ou limpa, e me escondeu na sua aljava. O profeta Isaías ele vai usar aqui uma figura de linguagem, ele usa duas armas de guerra daquela época. O profeta Isaías ele vai usar a espada e ele vai usar o arco e flecha. Evangelista Leandro, o que você quer dizer? Nessa madrugada, já 00:10, o Espírito Santo fala no meu coração e está ardendo essa palavra aqui, eu quero dividir com você. Isaías está comparando o Senhor Jesus, ou a boca do Senhor Jesus, sairia uma palavra como espada. E ele seria lançado como uma flecha. Eu quero falar dessas duas ferramentas nessa madrugada. Se você não sabe, a espada, ela precisa, o metal que é feita a espada, ela precisa passar por um fogo muito forte. E ali precisa ser derretido aquele metal. Após aquele metal ser derretido, ele vai para uma forma. Mas até aquele metal entrar na forma, ele toma marteladas. Para que ele venha ficar na forma a qual o ferreiro
está ou quer que fique. O ferreiro dá marteladas para aquela espada ficar com aquela forma a qual ele quer alcançar. E vê se não é assim. Para que você venha alcançar as promessas, para que você venha se enquadrar no que Jesus tem para você, muitas vezes a vida te dá martelada. O chamado faz isso conosco, porque em todo tempo Jesus está nos chamando para nós entrarmos na forma. Então o processo de virar espada, para ser uma espada, até você ser usado como espada do Senhor, você precisa passar pelo processo. Qual o processo? Passar pelo fogo. Depois de passar pelo fogo, você precisa ir para a forma, tomar marteladas. E depois disto, depois que você toma martelado, o ferreiro pega essa espada que ainda está sem forma, ele pega essa espada, joga na água, esfria ali aquela matéria que vai virar uma espada, ainda não é. Ainda está tomando forma. E às vezes é assim, nossa chamada, nosso ministério. Alguém olha e fala assim, está sem forma. Alguém olha e fala assim, não vai dar certo. Alguém olha e fala assim, nossa, ele só está tomando martelada da vida, nada dá certo. Não, é porque você está entrando na forma. É porque Deus está te botando na forma que Ele quer. E para entrar na forma que Deus quer, para ficar uma espada afiada, você tem que tomar marteladas. Você tem que entrar no fogo e tem que entrar na água. O ferreiro bate até que a espada pega forma. Depois que a espada pega a forma que o ferreiro quer, vai para outro processo. Qual outro processo? O processo de amolar. Ele passa ela numa máquina e ele vai batendo também nas pontas para que ela possa pegar corte e ficar afiado. Sabe o que vai deixar você afiado? Sabe o que vai deixar você com corte? Isso espiritualmente falando, são as lutas, os aprendizados, as perseguições, as experiências espirituais que você vai ter com o teu discipulador, teu pastor, seu líder, aquele homem e mulher de Deus que te acompanha no teu ministério, que te aconselha, muitas vezes dá um puxão de orelha. Sabe o que é isso? É Deus criando corte na tua ferramenta. É Deus amolando a sua ferramenta. Depois que a espada é afiada, ela leva um brasão, porque o ferreiro ele tem que deixar sua marca. É por isso que a Bíblia fala que nós somos a carta de Cristo, escrita com letras, não de tinta em tábua de pedra, mas com sangue no coração. Você é a carta de Cristo. Você foi chamado para ser espada do Senhor. Depois que a espada está pronta, o ferreiro bota o brasão. E quando a espada pensa que vai ser usada, o ferreiro faz, bota ela na bainha. Sabe o que é a bainha? Bainha é o local, é o suporte para carregar a espada. Calma, espada, vai chegar o tempo de você ser usada pelo seu Senhor. Calma, espada, vai chegar o tempo de você cortar. Calma, espada, vai chegar o tempo de você ser sacada. Enquanto isso, não, mas eu já queria ser enviado, evangelista. Não, mas eu já queria fazer a obra. Calma, vai ficando na bainha. Porque nenhuma espada foi criada para ficar na bainha. Uma hora ou outra, o dono da espada vai usar. E você acha que a espada trabalha sozinha? Por mais afiada, bonita, forte que você seja, a espada precisa do guerreiro. E o Senhor Jesus, que é o general dos generais, ele vai te usar no tempo certo. Amém? E ele faz menção de uma segunda ferramenta. Qual a segunda ferramenta? Ele fala do arco e da flecha, mais precisamente da flecha. Mas para termos uma flecha, precisamos ter o arco. Não tem como usar a flecha sem ter o arco. Ele faz menção, ele compara Jesus a uma espada, e agora ele vai comparar o ministério de Jesus com uma flecha. Vê se não é assim na nossa vida. Uma flecha, geralmente, o arqueiro faz sua própria flecha. Geralmente, quase 100% das vezes o arqueiro ele vai buscar a madeira, vai cortar a madeira, vai preparar a madeira, vai lixar a madeira, porque quando fazemos, o arqueiro faz o corte na madeira para dar forma à flecha, ela começa a soltar farpas. E muitos de nós, quando vemos para o evangelho, vemos cheio de farpas do mundo, cheio de carrapichos, carrapatos. Farpa, quando lembramos de farpa, lembramos de algo que machuca. E muitas vezes no início nós somos ríspidos, ásperos. Não temos aquela sensibilidade do Espírito Santo, não temos domínio próprio. Nós somos como madeira bruta. Mas o arqueiro, que significa o Senhor aqui, ele tem a paciência.
que só o Espírito Santo dá. E ele vai lixando. E ele vai lixando. E ele vai lixando até que a flecha forma, ou se forma, do jeito que ele quer. Fininha, leve. Muitas das vezes, ela é flexível para que ela possa resistir quando for lançada. A flecha, geralmente, ela tem a ponta, a sua haste pontiaguda, para que quando alcançar o alvo, ela possa cravar. E na parte de trás da flecha tem 3 hastes, que são, vamos dizer assim, elas dão direcionamento à flecha. Por mais a pontiaguda, fina, bonita, flexível que seja a flecha, ela necessita das 3 hastes que estão atrás, que nessa noite representam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por mais bonito que seja seu ministério, por maior que seja a sua chamada, por mais brilhante que seja você na presença do Senhor, Ele pode ter te dado os 9 dons do Espírito Santo, mas se você não estiver usando dos 3 artifícios que dão direção para a tua flecha, que significa o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você não vai alcançar o alvo. Mas a flecha que entende que ela foi lançada e ela precisa usar os 3 artifícios, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ela vai alcançar o alvo. Depois que a flecha está pronta, que o arqueiro faz a flecha, ele põe ela na aljava. A aljava é uma espécie de mochila ao qual o arqueiro guarda a sua flecha. Por mais que a flecha seja boa, por mais que a flecha esteja a haste da ponta afiada, ela vai ser lançada no tempo em que o arqueiro quiser lançá-la. E tem um detalhe: nenhuma flecha nasceu para ficar na aljava. Uma hora ou outra o Senhor Jesus vai te lançar. Uma hora ou outra você vai alcançar o alvo. E lembre-se, uma flecha, para alcançar o alvo, ela primeiro tem que subir para depois descer. Lembra? Você já deve ter visto esses filmes medievais, quando o exército está de frente para o outro e chamam os arqueiros, o que eles fazem? Flecha para cima, porque a flecha primeiro vai subir para depois descer. A flecha primeiro vai subir para depois descer. Quer alcançar lugares distantes? Você tem que descer. Quer alcançar o alvo? Você tem que descer. Quer ser lançado pelo Senhor para uma obra missionária? Você tem que subir para depois descer. Deus me trouxe aqui nessa madrugada para falar para você. Você é a espada do Senhor. Sabe o que é espada? Espada é arma de curto alcance. Você também é flecha do Senhor. Sabe o que significa flecha do Senhor? Flecha é arma de longo alcance. Evangelista, não entendi muito bem não. Então lá vai o que Deus quer falar contigo. Tem uns que foram chamados para ser espada. Foram chamados para ministrar, pregar, cantar, trabalhar no reino do Senhor perto, ou seja, dentro da igreja. E tem outros que foram chamados para ser flecha, aqueles ao qual Deus vai lançar em lugares distantes. Ah, evangelista, então eu sou mais importante porque eu fui chamado para ser flecha, eu vou fora. Não, Nanina, não. A Bíblia fala que uns foram chamados para pastores, evangelistas, mestres, apóstolos. Cada um tem o seu chamado. Se você é espada, pratique o seu chamado com perfeição. Se você é flecha, pratique o seu chamado com excelência, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Isaías está nos ensinando aqui a seguinte coisa. Uns foram chamados para ser espada. Outros foram chamados para ser flecha. O que é isso, evangelista? E aqui eu encerro para nós estarmos orando. Pergunte ao Senhor ainda nessa madrugada o que Ele te chamou para fazer no reino de Deus. Porque tem muitos de nós perdidos. Um dia nós queremos ser espada. Outro dia nós queremos ser flecha. Amanhã queremos ser lança. E o tempo está passando e nós nos encaixamos, não nos encaixamos naquilo que Deus tem para nós. A palavra que eu deixo para nós nesta madrugada é: ouve-me, ó ilhas, escutai, ó povo de longe. O Senhor nos chamou desde as entranhas de nossa mãe e disse que nós seríamos servos dele. E nos chamou para a espada e nos chamou para a flecha. Amém?
Deus abençoe. Deus te dê uma linda madrugada. Deus te dê um domingo abençoado. Espada, arma de curto alcance. Flecha, arma de longo alcance. Deixa essa pergunta antes de estarmos orando. Quem é você nessa madrugada? Espada ou flecha? Deixa essa pergunta. Separa seu copo com água aí. Vamos orar. Quanto mais oração, mais poder. Amém? Senhor.